E aí, pessoal? Eu estou fazendo esse vídeo para comentar sobre alguns vícios que nós, servidores do Detran, temos sobre alguns assuntos. Para começar, vamos falar da famosa sigla CRT. É isso mesmo. Não faz muito tempo que alguns servidores utilizavam essa sigla para se referir à circunscrição regional de trânsito, que são as representações do Detran de Rondônia nos 52 municípios do estado, e que tem uma sigla própria e consagrada, Ciretran. Apesar disso, era muito comum a gente ouvir aqui e ali um servidor dizer CRT de Ji-Paraná, CRT de Vilhena, CRT de Chupinguaia, sendo que o correto seria Ciretran de Vilhena, Ciretran de Ariquemes, Ciretran de Chupinguaia. Até porque a sigla CRT se referia à Controladoria Regional de Trânsito, que era um setor localizado em Porto Velho e subordinado à então Diretoria Técnica de Habilitação e Medicina de Trânsito, sendo, portanto, totalmente inadequado utilizar a sigla CRT no lugar de Ciretran, que é a sigla adequada e consagrada como sendo de circunscrição regional de trânsito. A outra situação é o termo interiores no lugar de municípios. Às vezes a gente ouve algum servidor aqui ou ali usar esse termo para se referir a municípios que não são a capital, aos municípios do interior. Por exemplo, tal procedimento é assim na capital, mas nos interiores é diferente. Não existe esse nos interiores. Até porque um estado ele vai se dividir em dois, capital e interior. Um único interior que engloba todos aqueles municípios que não são a capital. Então não existe essa terminologia no plural de interiores. O termo mais adequado, a terminologia mais adequada, a expressão mais adequada é municípios do interior. Ok? O próximo tópico é diretor de Ciretran. Durante umas viagens que eu fiz no passado, eu chegava em algumas Ciretrans e eu via uma plaquinha numa porta, diretor da Ciretran, ou então só diretor. É inadequado isso daí, porque o cargo diretor, ele só vai existir na capital, que são os diretores de diretorias técnicas, ou da diretoria geral, ou diretoria adjunta do Detran, e todos localizados na capital. No interior, não existe o cargo de diretor, mas sim o cargo de chefe de Ciretran, que é a autoridade máxima do Detran no município. Agora vamos falar de apreensão. Pois é, ainda hoje é comum alguns servidores utilizarem essa palavra equivocadamente no lugar da medida administrativa de remoção. A apreensão ela foi extinta do CTB. Se você for olhar lá no rol das penalidades, vai estar um inciso que vai estar escrito a expressão revogado, que era justamente a penalidade de apreensão. Então, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade apreensão não existe mais. Então, quando um veículo, por exemplo, numa blitz, ele é autuado pelo artigo 235, que é o licenciamento vencido, o agente de trânsito ele vai promover a remoção do veículo, que é uma medida administrativa e não apreensão, que seria uma penalidade a qual está extinta do Código de Trânsito Brasileiro. Aí você me pergunta, então não existe mais apreensão? Nos termos do CTB, não, mas ainda é possível haver apreensão numa blitz de fiscalização. É o caso de um veículo que foi abordado e tem lá uma restrição judicial ou renajude com impacto impeditivo de circulação, ou seja, nada mais é do que uma busca e apreensão. A justiça está querendo aquele veículo. Então, mesmo que ele esteja todo regular, mas se tiver essa restrição, a gente vai ter que pegar esse veículo e levar para o pátio. Aí, nesse sentido, vai ser uma apreensão, correto? Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito? Pois é, eu vou tentar aqui explicar. Por muito tempo a gente usava a palavra acidente para se referir aos eventos que aconteciam no trânsito e que resultavam em dano material, lesão corporal e até mesmo morte. Contudo, essa terminologia vem sendo substituída pela palavra sinistro. Mas por quê? Porque a palavra acidente ela pressupõe algo imprevisível,
algo que não tem como esperar, diferente do que acontece no trânsito, esses eventos aí que resultam em danos. A maioria deles são, sim, previsíveis e geralmente acontecem por causa da imprudência, imperícia ou negligência por parte do motorista ou do pedestre. Então, assim, se houvesse mais atenção, esses eventos não aconteceriam. Então, eles são previsíveis e, por serem previsíveis, estamos utilizando doravante a palavra sinistro de trânsito. E nesse sentido eu vou dizer que a definição de sinistro, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e sinistro quer dizer o seguinte: sinistro de trânsito: todo evento que resulte em dano ao veículo ou à carga, lesões a pessoas ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente. Então essa é a definição de sinistro que vem sendo utilizada comumente. Então tá aí a diferença e o motivo da substituição da palavra acidente por sinistro. Mas pode acontecer ainda acidente de trânsito? Pode, quando o evento que resultar em lesão corporal, ou morte, ou dano material, decorrer de algo imprevisível. Por exemplo, um terremoto. É meio improvável no Brasil, mas um terremoto que aconteceu de forma súbita e você acabou e caiu num buraco e se machucou ali, ou então trouxe dano a outra pessoa, enfim. Então foi decorrente de uma situação imprevista. Então aí sim a gente vai ter um acidente de trânsito. Vamos agora para o memorando. É isso mesmo, o memorando é um tipo de expediente. Só que no âmbito do Detran, esse documento ele não tem previsão legal de ser utilizado, uma vez que a Lei 369 de 2007, que foi revogada, ela já vinha trazendo quais são os expedientes comuns, os meios de comunicação do Detran. E a Lei 1209 de 2023, que revogou a 369 de 2007, manteve esse artigo que dispõe sobre as comunicações do Detran. E lá não tem memorando. No lugar do memorando é comunicação interna. Este é o tipo de documento adequado e não memorando, porque não tem previsão legal. Olha só, está lá no capítulo 2 da Lei 1209 de 2023, que está em vigor. O que diz esse capítulo? No artigo 257, constituem meios de comunicação escrita e informatizada a serem utilizadas pelas unidades do Detran. Inciso 1º, resolução. Inciso 2º, portaria. Inciso 3º, circular. Inciso 4º, instrução de serviços. Inciso 5º, comunicação interna. Inciso 6º, relatório interno. E inciso 7º, boletim interno. Não existe memorando na lei que dá estrutura ao Detran de Rondônia. Há um tempo atrás, era comum alguns servidores utilizarem o termo cliente para se referir aos usuários dos nossos serviços. O termo, eu acredito que passou a ficar enraizado entre alguns servidores, porque antigamente o Detran oferecia muito um curso chamado Atendimento ao Cliente, que era voltado, na maioria das vezes, para a iniciativa privada e não para o serviço público. Então, por isso que alguns servidores acabaram assimilando isso daí, mas o termo cliente não é adequado. Hoje, a Coordenadoria da Qualidade avançou bastante nesse sentido, pois oferece cursos específicos e que são voltados mesmo para organizações públicas, para o funcionário público. E é isso. Até porque a palavra cliente, ela pressupõe uma relação consumerista, e que é mais aplicável no poder público para empresas públicas, como a Caixa Econômica, até mesmo para sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, ou ainda a CAERD, né, que é uma empresa pública aí do estado de Rondônia. Os usuários dos serviços dela, sim, são clientes, mas o Detran não. O Detran, ele oferece serviços públicos mediante a arrecadação de tributos, e não há relação consumerista com os nossos usuários. Então, o termo mais adequado para os usuários que vêm aqui se servir dos nossos serviços é contribuinte, cidadão, por aí vai. Mas cliente não. Cliente não se encaixa. Servidor ou comissionado. Eu já ouvi alguns colegas, quando estão comentando sobre um outro colega, perguntar se é servidor ou é comissionado, como se fossem duas coisas diferentes, mas não são.
O comissionado sem vínculo, que é aquele profissional que ingressou no serviço público para ocupar um cargo de confiança sem realizar um concurso público, ele não deixa de ser um servidor. A diferença é que ele não vai ter um vínculo com a entidade pública, mas ele é servidor como qualquer um. Só não vão ser servidores aqui no Detran os prestadores de serviços das empresas terceirizadas e os estagiários. Todos os demais profissionais serão servidores. Sim, a diferença é que a gente vai ter aqueles que são de carreira, né, o servidor que prestou concurso público, ou então aqueles seletistas, que são servidores bem antigos, que foram contratados pela CLT, né, naquela época, que tiveram esse direito adquirido e que continuam na ativa, que a gente chama de seletistas, e que vão ser considerados servidores, como os comissionados sem vínculo também. Multa de recibo vencido. Pois é, isso aí já causou uma confusão. Apesar de existir uma multa para recibo e nota fiscal vencida no Código de Trânsito Brasileiro, o Detran de Rondônia ele ainda não aplica essa multa que a gente chama de multa de balcão, que ela deve ser aplicada pelo atendente ali no balcão ou de forma informatizada. A gente não está usando. O que se usa é uma taxa de nota fiscal recibo vencido, que é o quê? Quando o cidadão ele adquire um veículo na concessionária e pega uma nota fiscal, tem lá a data do faturamento, ou então quando ele vai vender o veículo, o comprador pega o ATPV preenchida, que é autorização para transferência de propriedade, com determinada data, e daí passou 30 dias dessa data, que a gente considera tradição, e ele não veio ao Detran proceder à transferência de propriedade. Ele não cumpriu esse prazo de 30 dias, conforme diz o CTB, aplica-se uma taxa de nota fiscal recibo vencido. Entre os tributos para poder regularizar a transferência de propriedade do veículo, vai ser agregada essa taxa de nota fiscal recibo vencido e não multa de nota fiscal recibo vencido. Pode ser que no futuro o Detran implemente essa situação aí para aplicar de fato a multa no lugar da taxa. Inclusive é importante a gente dizer que a diferença de taxa para multa. A taxa nada mais é do que um tributo que é um dever do cidadão. E no caso de taxa, é um tipo de tributo que a gente tem que pagar mediante a contraprestação de um serviço. Diferente da multa. A multa é uma sanção, é uma penalidade, tá? Então é isso, tributo, uma obrigação dever, foi instituído por lei e tudo mais, e multa é uma penalidade. Tá aí, mais ou menos isso. Então é isso, pessoal. Esses aí são alguns apontamentos pessoais meus. São entendimentos pessoais meus sobre esses assuntos. Se você divergir, pode falar, vamos trocar uma ideia aí e ver o que vai sair. Mas, por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.